E, na sequência, convidamos o senhor Renan Lucchiari, da empresa Aperam, que falará para nós sobre o tema Eficiência que Dura, aço inox com pré-aquecedores de ar. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de tudo, prazer, eu sou o Renan. Alguns rostos conhecidos aqui, mas muitos rostos que não tenho o prazer de conhecer ainda. É um prazer enorme estar aqui no 24º SBA, apresentando um trabalho técnico da Aperam, onde eu atuo como engenheiro de aplicação, voltado para novas aplicações com aço inoxidável. Nesse ano a gente trouxe o tema Eficiência que Dura, aço inox em pré-aquecedores de ar de caldeira, onde, em parceria com algumas usinas e também com a Aperam Tubos, uma das nossas filiais, a gente teve a oportunidade de entender um pouquinho melhor o mecanismo de falha nesse equipamento e os benefícios da utilização do aço inox. Então vamos lá. Testes comprovam que aços inoxidáveis são melhores que aço carbono em pré-aquecedores de ar de caldeira. Então, a minha apresentação ela vai explicar como esses testes comprovam isso. Então, quais foram as formas que a gente utilizou para comprovar isso, quais aços inoxidáveis são melhores que quais aços ao carbono e quanto eles são melhores, em quais quesitos eles apresentaram melhores resultados do que o aço ao carbono, e vamos dedicar um tempo nisso. A nossa metodologia começou com a instalação de tubos de pré-ar em duas usinas A e B, parceiras da Aperam nesse desenvolvimento. A cada safra, a gente retirou esses tubos sem fazer limpeza prévia, como utilizado durante a safra, e levou para o laboratório para analisar. E isso visava estabelecer uma correlação entre a operação e o mecanismo de falha com a durabilidade dos tubos. Então, é um trabalho que vem acontecendo há 3 safras, e o nosso foco principal na análise foi entender especialmente como as falhas se dão na região crítica, onde as temperaturas estão mais baixas nos tubos de pré-ar, e dentro disso a gente evoluiu o nosso trabalho. Dentro do trabalho a gente fez as principais análises voltadas para a composição química da incrustação, análise de microscopia, seja MEV, seja microscopia óptica, análise dos pits e principalmente a perda de espessura dos tubos, tanto do aço carbono quanto do aço inoxidável, um resultado muito interessante que a gente conseguiu obter. Os aços instalados nesses testes foram o aço carbono convencional, tipicamente utilizado, o aço carbono adicionado de molibdênio, esses aços carbono na espessura 2,25 convencional e 2,65 com molibdênio, 2,65 a espessura com molibdênio, considerando que eles não possuem resistência à corrosão. Enquanto os aços inoxidáveis, a gente tratou do 439, o 444 e o 304, ambos na espessura 1,5, sendo o 439 e o 444 os ferríticos, o austenítico 304, o 304 e o 444 com resistência à corrosão mais alta, e o 439 uma resistência à corrosão média. As caldeiras que a gente instalou foi uma caldeira de baixa, de 21 kgf por centímetro quadrado, enquanto na usina B foi uma caldeira de alta, de 67 kgf por centímetro quadrado, com uma umidade próxima nas duas caldeiras. E aqui tem um esquema de instalação, então esses tubos foram instalados sequencialmente, e a cada safra a gente vem retirando esses tubos. Nesse momento eu estou apresentando os resultados até a 3ª safra. A nossa expectativa é que esse trabalho continue até a 5ª, mas já temos resultados bem consideráveis que já exibem como esse mecanismo de falha atua. Já entrando nos resultados, os primeiros resultados foram obtidos com os tubos sujos, né? O que eu chamo de tubo sujo? O tubo como retirado e com a incrustação que é típica de ser encontrada quando esses tubos estão ao final da safra.
Então, com os tubos sujos, a primeira análise que a gente fez foi a composição química da incrustação. A incrustação analisada, como já esperado, apresentou níveis de elementos agressivos cloro e enxofre e distintos entre as duas usinas. Enquanto a usina A teve níveis até 5 vezes maiores de cloro e 2 vezes maiores de enxofre, a usina B apresentava um ambiente menos agressivo quanto a esses dois elementos formadores de ácidos. Então, isso indica, previamente, que a usina A tende a ser mais agressiva para os materiais metálicos por conta dessa maior quantidade desses elementos formadores de ácidos. Na sequência, ainda com o tubo sujo, a gente mediu a espessura dessa camada incrustada no material, essa camada aderida, e eu trouxe apenas os resultados mais destacados, não de todas as usinas em todos os slides, mas eles se replicam para a usina B também. É notável que na primeira e na segunda safra, as linhas verde e laranja, a perda de espessura já se manifesta aqui. Aqui eu não estou desconsiderando a perda de espessura do aço, estou medindo toda a espessura, enquanto na terceira safra, a incrustação cresceu de forma tão considerável nas duas usinas que superava o diâmetro inicial do tubo. Então, você está perdendo o diâmetro original do tubo com essa camada incrustada. E do aço inox, a gente vê uma estabilidade. Inclusive, na terceira safra, que é a linha roxa, a gente vê que o aço inoxidável ele teve até uma incrustação menor, muito próxima nas 3 safras, mantendo próximo da espessura original de 1,5. Então, é notável que o aço carbono teve um ganho de espessura de até 30%, apenas com a incrustação, sem desconsiderar a perda de espessura, que não está considerada nesse gráfico, enquanto o aço inoxidável, no máximo, 4% dessa incrustação. E o que isso significa? Isso significa uma menor vazão de ar e uma menor troca térmica, porque você está diminuindo o diâmetro do tubo com a incrustação que está aumentando a cada safra, e a sua troca térmica acaba sendo prejudicada entre as paredes do tubo e o material metálico, o material metálico e o gás que está passando ali naquele momento. Indicando que a rugosidade do aço carbono está aumentando, assim como a corrosão. Nessa análise também com o tubo sujo, a gente levou os materiais para o MEV. Aqui eu trouxe das duas usinas. E é notável que, se você analisar os elementos agressivos cloro e enxofre, aqui a gente faz uma análise na interface entre o metal base e a camada oxidada. Então, a camada oxidada do aço carbono, ela é bem maior do que dos ácidos inoxidáveis. A gente pegou no pior ponto do ácido inoxidável e a camada oxidada quase não é visível. Enquanto do aço carbono a gente tem uma camada oxidada bem maior, como mostra esse gráfico aqui. E a gente pode notar que nessa interface os ácidos inoxidáveis conseguem suportar maiores concentrações de cloro e enxofre, mostrando o quanto é importante a resistência à corrosão nesse ambiente antes de começar a evoluir a camada oxidada. Agora, um dos resultados mais importantes, a perda de espessura na região crítica. Então, analisamos a perda de espessura no aço carbono e no aço inoxidável, nas duas usinas. Na usina A, que é a usina mais agressiva, saímos de 2,25, 1,72 na primeira safra, 1,50, próximo a 1,50 na segunda safra e 1,70 na terceira safra, mostrando que entre uma e duas safras, quer dizer, entre 2 e 3 safras, o aço carbono já iguala a espessura do aço inoxidável, o que se replicou na usina menos agressiva também. Então, esses nossos resultados exibem que, independente dessa agressividade ser maior ou menor, recordando que o cloro, por exemplo, era 5 vezes maior na usina A do que na usina B, os ácidos carbono perdem espessura da mesma forma nesse ambiente que eles estão expostos nessa região crítica. Então, 2 a 3 safras são suficientes para consumir essa sobreespessura de corrosão. Aqui, fazendo uma análise específica para o aço inoxidável na usina mais agressiva, a gente constatou que o 439, como já esperado, começou a apresentar alguns pits,
não muito consideráveis, né? Então, enquanto o carbono perdeu de espessura generalizada 1,2 milímetros, o aço inoxidável no pior pitch tem 0,2 milímetros, né? Então, um ponto localizado de 0,2 milímetros, mantendo a espessura uniforme ao longo do seu comprimento, enquanto o aço carbono perdeu 1,2 milímetros de espessura de maneira geral. Uma diferença de 6 vezes. E aqui já trazendo uma análise mais financeira, né, para entender o quanto valeria a pena usar o inox na usina mais agressiva e menos agressiva, usina A e B. Na usina A, a gente, considerando o custo de aquisição e também o custo da troca dos tubos safra a safra, né, a gente chegou num cenário que, nessa usina, o aço que mais valeria a pena em 12 safras seria o 304, enquanto na usina B, menos agressiva, o 439 é o aço que mais valeria a pena, considerando isso que a gente tem visto ao longo das 3 safras e extrapolando quanto vai durar o aço carbono e quanto vai durar o aço inoxidável. Trazendo isso para dinheiro, o ponto de equilíbrio, que é quando eles se igualam, seria em 3 safras na usina mais agressiva, com economia de 25% em 12 safras, o que em valor presente líquido, né? Então, pegando esse amontoado de dinheiro, trazendo para os valores reais, significaria uma economia de R$400 mil, enquanto na usina B, ainda em 3 safras, no ambiente menos agressivo, essa economia é ainda maior, 36%, o que em valor presente líquido significa cerca de R$500 milhão. Assim, conseguimos chegar a uma conclusão, né? Como que esse mecanismo de falha acontece. Incrustações superficiais vão acontecendo na superfície metálica, principalmente com acúmulo de cloro e enxofre, e esse acúmulo, com a umidade típica dessa região, da condensação dos gases, vai formar ácidos. E essa formação de ácido abaixa o pH local, e esse pH local começa a atacar os aços, né? E o aço carbono sofre muito mais que o ácido oxidável, porque não tem resistência à corrosão. Assim, a gente construiu esse gráfico tentando estabelecer essa correlação, esse gráfico ilustrativo, né? Então, o aço carbono, essa concentração mais baixa, já começa uma corrosão generalizada, enquanto o 439 está em um patamar mais alto e o 304, 444 um patamar mais alto ainda de durabilidade. E duas correlações que a gente conseguiu fazer também é que, conforme maior a pressão da caldeira, maiores vão ser as temperaturas de orvalho, ou seja, a temperatura para começar a acontecer a condensação, e isso vai tornar o ambiente mais agressivo, assim como a concentração de cloro e enxofre vai fazer a formação do chamado orvalho ácido. E esse orvalho ácido é um dos fatores que faz essa temperatura de condensação se tornar mais alta também, um ponto crítico para a operação. Então, voltando à frase original, né, testes comprovam que em 2 usinas, durante 3 safras, em pré-aquecedores de ar de caldeira, os aços inoxidáveis 439, 444 e 304 são melhores que o aço carbono convencional e o aço carbono adicionado de molibdênio. Melhores em quais sentidos? Melhores porque provocam menos incrustação, trazendo maior eficiência térmica. Melhores porque sofrem menos corrosão, ou seja, menor perda de espessura, e também apresentam um melhor TCO, um ganho financeiro ao final do período analisado aqui de 12 safras. O nosso tempo é curto, né? Mas a gente está ali no stand à direita, ali no fundo. Estamos à disposição para fazer reuniões posteriores, apresentar com mais cuidado esses detalhes entre as 2 usinas e discutir tecnicamente, como temos feito há alguns anos aqui no SBA, novas soluções em aço inoxidável. Estamos sempre disponíveis para desafiar o que o mercado já faz hoje com os equipamentos. Agradeço o tempo, a atenção de vocês, e espero retornar em breve também. Muito obrigado.